abrir as nossas Bíblias. Enquanto você se senta tranquilo, quero convidá-lo para abrir a palavra do Senhor nesta manhã, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Abra a sua Bíblia, Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versos 16 e verso 17. Quero desafiar cada um de vocês, queridos, a lerem a Bíblia, a terem o seu momento de vida piedosa. Em nossas células nós temos trabalhado essa questão. É um desafio ler a Bíblia a cada dia, para que você possa suportar, enfrentar esses dias que estamos vivendo, para que você possa viver realmente com fé no Senhor. Você precisa ler a palavra de Deus. Então leia a Bíblia a cada dia. Tem um plano. Hoje há vários planos, até na própria internet, leitura da Bíblia. Então insista nisso, meu querido e minha querida irmã. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pai, nós louvamos o Teu nome por esta manhã abençoada. O Senhor já tem falado conosco e nós te pedimos humildemente que o Senhor continue falando aos nossos corações através da Tua palavra, que acaba de ser lida e vai continuar sendo lida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridos irmãos, eu acredito que uma das razões para a dificuldade de crescimento das igrejas chamadas históricas ou tradicionais de um modo geral, e esse é um fato que pode ser facilmente verificável, acredito que uma das razões não está na mensagem que é pregada em nossos púlpitos. Eu creio que a maioria dos nossos pastores, me incluindo com humildade entre eles, prega a palavra do Senhor. Eu creio que o problema não é a mensagem que é pregada. Creio também, queridos, que a dificuldade não está na doutrina que é ensinada. Alguém falou para mim, disse: pastor, nós precisamos aí trabalhar um pouco na educação cristã de doutrina batista. Eu disse: não conheço doutrina batista, eu só conheço doutrina bíblica, porque a doutrina batista é bíblica. Então, eu não sei doutrina batista, eu sei doutrina bíblica. Se você perguntar alguma coisa a respeito de alguma coisa, eu vou falar para você o que está na Bíblia. O que está na Bíblia é exatamente aquilo que nós cremos. Eu creio que nós não temos dificuldades com a nossa doutrina. É uma doutrina bíblica, é uma doutrina firme, é uma doutrina da palavra do Senhor. Eu creio que a nossa dificuldade não está na liturgia dos nossos cultos. Nós temos uma boa liturgia, uma liturgia que toca o coração, que desafia o povo. Normalmente, quando o pastor prega, a congregação já está desejosa, a terra já foi regada para receber a semente. Eu creio também que a dificuldade não está na vivência da fé comunitária. Creio que nós vivemos essa fé de uma forma tão maravilhosa. Mas eu creio, ou eu suspeito que a nossa dificuldade, a dificuldade para o nosso pequeno crescimento, ela está na dificuldade, na timidez e na dificuldade para testemunhar de muitos dos seus membros. Irmãos, me parece, é uma impressão minha de que nós somos tímidos demais.
Nós estamos muito tímidos para falar do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma timidez muito grande. O cristão histórico é tímido demais. Ele tem uma certa timidez. A verdade, queridos, é que aos poucos nós fomos terceirizando, nós fomos institucionalizando a obra de evangelismo e missões, abandonando o testemunho pessoal da nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu já tenho dito isso para os irmãos. Eu estou persuadido de que hoje a igreja é o grande álibi para todos nós. A igreja se tornou um álibi. O que é que a igreja está fazendo? Estou fora. Estou fora. Pastor, está aqui, o que é que a igreja pode fazer? O que é que a igreja está fazendo? O que é que o evangelismo da igreja está fazendo? Ué, vocês não fazem evangelismo na rua, não? É sempre vocês. São sempre os outros. A questão não é essa, querido. A questão não é essa, a questão é o que é que eu estou fazendo. Daí, as células que estão chegando, essa visão que o Senhor está nos dando. Por quê? Porque através da célula, a ideia é que cada um de nós seja um ganhador de vidas para o Senhor Jesus Cristo. Que cada um traga o seu discípulo, que cada um faça discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Irmãos, terceirizamos. Uma das questões que os irmãos estão vendo aí na nossa oferta para missões, nós estamos desterceirizando missões. Não entendemos que missões seja apenas para ser feito por uma junta missionária, mas nós mesmos estamos fazendo também. Missões é responsabilidade nossa, é realizar missões. Então nós terceirizamos tudo, hoje terceirizamos tudo e nós ficamos assim como que sem responsabilidade. Então nessa manhã, eu creio que essa é uma das razões pela qual muitas vezes temos dificuldade de crescer, porque sempre a questão é o outro. O apóstolo Paulo, provavelmente percebendo essa mesma timidez, essa mesma dificuldade em muitos irmãos da sua época, particularmente nos que viviam na grande metrópole, que era Roma, os exorta a testemunhar de Jesus, lembrando-os de que não se envergonhava da mensagem do Evangelho e exortando-os a viver e compartilhar o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que para abandonarmos a timidez, que às vezes beira a vergonha, precisamos pedir 4 coisas ao Senhor que desejo compartilhar com vocês nesta manhã. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar é este: vencendo a timidez para ganharmos pessoas para Jesus. Vencendo a timidez para falar de Jesus ou para ganhar pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Precisamos vencer essa timidez que beira em muitos a vergonha. E para vencer essa timidez, nós precisamos aprender algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Para vencer a nossa timidez e ganharmos vidas para Jesus. Irmão, eu não quero nada. O Senhor quer que você e eu entendamos. É você. Quantas pessoas você já levou ao Senhor Jesus neste ano? Quantas vidas? Quantas pessoas você está discipulando? Quantos você está discipulando? Ou seja, ensinando a ser cristão, aprendendo com você a ser um cristão, aprendendo com você a seguir a Jesus. Quantas pessoas? Nós não podemos ser apenas consumidores de religião. Nós precisamos ganhar as vidas para o Senhor Jesus. E para vencer essa timidez, meus queridos irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê em primeiro lugar o quê? Coragem. Senhor, me dê coragem. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê coragem. Para evangelizar é preciso coragem. Para testemunhar é preciso coragem. Senhor, me dê coragem. Me dê coragem. 2 Timóteo 1, 6 a 8 e 12. Irmãos, Timóteo era tímido.
Timóteo também tinha o mesmo problema. Timóteo tinha muita dificuldade. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo em 2 Timóteo 1, de 6 a 8 e 12. Se não der para ler aqui, você pode abrir a sua Bíblia e você pode ler. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, dar coragem para você, de que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia. Parece que Timóteo, em alguns momentos, ele tinha grandes dificuldades. Timóteo era uma personalidade muito interessante. Era uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, tinha muita dificuldade para falar, e ele tinha todo tipo de dificuldade, mas olha o que Paulo lembra, olha o que o apóstolo Paulo lembra a ele: reavives o dom. Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Não era fácil você falar de um evangelho cujo grande líder estava preso. O grande líder, Paulo, estava preso. Então a tendência é que Timóteo tivesse uma certa vergonha. Mas o apóstolo Paulo diz: olha, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do evangelho, conforme o poder de Deus. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Uma injeção de coragem. É uma injeção de coragem, e é essa injeção de coragem que eu peço ao Senhor para trazer nesta manhã para todos nós. Queridos, coragem para assumir a nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos de coragem para assumir a nossa conversão, coragem para ser reconhecido como cristão, coragem até para ser perseguidos como cristão. Precisamos dessa coragem, pedir ao Senhor que nos dê essa coragem, coragem para assumir a nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, ainda que sejamos ridicularizados, ainda que sejamos discriminados, mas que nós possamos ter coragem para assumir a nossa fé, o nosso posicionamento na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, ser cristão hoje é ser diferente, é andar na contramão do mundo, é levar paulada, bofetada, é ser agredido mesmo. É isso que é ser cristão, é isso que é ser cristão. É isso que é ser de Cristo, é isso que é assumir a minha fé em Jesus. Não assumir a fé, meus queridos irmãos, é assumir a palavra de Deus, os conceitos da Bíblia, os ensinamentos da palavra de Deus, é crer naquilo que a Bíblia ensina e estar firme e disposto a enfrentar as lutas e as dificuldades. Paulo está preso por quê? Por que Paulo está preso? Ele está preso por pregar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho ia contra o status quo. O Evangelho ia contra a cultura da sociedade. Ia contra a cultura. Onde o Evangelho chegava, toda aquela cultura pagã e paganizada era impactada com a mensagem do Evangelho. Quando o Evangelho chega lá em Éfeso, e quando começam a pregar o Evangelho, e quando aqueles homens que faziam lá aquela coleção, aquelas imagens de Diana, aquelas imagens do templo de Diana dos Efésios, quando a mensagem do Evangelho chega, e isso é visto como idolatria, o que é que aconteceu? Um levante. As pessoas lá, o sindicato dos artífices lá se levantou contra o apóstolo, porque aquela mensagem estava trazendo prejuízo financeiro. Quando o Evangelho chega, irmãos, nós precisamos de coragem. Nós precisamos de coragem. Hoje, onde você chega e você diz que é cristão, você é bombardeado. As pessoas vão começar a questionar e a perguntar uma série de coisas. E a minha resposta tem que ser a Bíblia. O que é
é que os batistas pensam? Nada. Os batistas não pensam nada. Agora, a palavra de Deus tem muito a nos dizer. A palavra de Deus tem muito a dizer. O que é que o senhor pensa? Nada. Mas a Bíblia tem muito a me dizer. A palavra de Deus tem muito a me dizer. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, queridos, ela tem resposta para todas essas questões que estão acontecendo hoje no mundo, ao nosso redor. A palavra de Deus, ela tem a resposta. Mas o que é necessário é que nós tenhamos a coragem. Coragem para assumir a conversão. Eu sou convertido. Eu sou convertido a Jesus. Mudança de vida. A minha vida mudou. E eu assumo a minha fé. Eu assumo que eu sou um cristão. Ou seja, eu penso como Cristo. Eu ando como Cristo. Eu faço o que Cristo fez. Ou eu tento fazer aquilo que Cristo fez. Viver para a glória de Deus. Eu assumo isso na minha vida. Irmãos, nos dias de hoje, numa sociedade pós-cristã, numa sociedade pró-pagã, nós vamos ser perseguidos, nós seremos discriminados, porque as pessoas não vão aceitar, elas não vão aceitar. Se você fala de casamento monogâmico, se você fala de fidelidade conjugal, se você fala de disciplina para os filhos, se você fala sobre família de pai, mãe, homem, mulher e filhos, o mundo não aceita isto. E eles vão perguntar, mas vem cá, e uma família constituída de 2 pais ou de 2 mães, vocês discriminam? Não discriminam. Mas pode ter? Pode, à vontade. Ah, é? É. Só que esse não é o plano de Deus. Irmãos, as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Agora elas têm que saber que esse não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus. E sabe de uma coisa? Estas pessoas se acham, no fundo, mais sábias do que Deus. O problema hoje é que o mundo, a sociedade em que nós vivemos, se acha mais sábia do que Deus. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando começou a haver pedagogia, não é? Vocês sabem que houve um tempo em que não tinha pediatra. Houve um tempo em que tinha um médico que entendia de tudo. Não tinha essas especialidades. Não é? Eu, quando era criança, eu ia num médico, que era o médico da família, durante toda a vida, não tem nada disso, não é? E como não tinha tanta especialidade, não tinha tanta doença. É interessante esse negócio, não é? O médico sabia de tudo, eu sabia daquele negócio todo, não é? Então, aí houve um tempo em que começou, então, a pedagogia e os pedagogos, as pessoas doutas, os epígonos do conhecimento, e eles começaram a dizer, olha, esse negócio de pai disciplinar filho, isso não deve haver mais não, porque isso magoa a criança, isso traumatiza a criança, e há uma geração de pais que ficou sem saber o que fazer com seus filhos, simplesmente não os educou, porque o mundo dizia que você deveria deixar a criança agir do jeito que ela deveria agir. E criamos aí uma geração que está envolvida com tantos problemas, com tantas dificuldades. A Bíblia, por exemplo, quando eu vou para a Bíblia diz assim, não desvie a vara da criança, tu a fustigarás com a vara e a afastarás do pecado. Mas os especialistas dizem que horror, não se pode bater numa criança. Eu apanhei pra caramba, viu, gente? Eu apanhei pra caramba. E sabe, hoje, eu olho para trás e eu digo assim, foi pouco. Eu merecia até ter apanhado mais. Não é? Benditas varadas, não é? Que me foram dadas. Mas o mundo diz algo diferente. Contrário à palavra de Deus. Você sabia que Deus fez 2 almofadas aqui? Você sabia de uma coisa? A sabedoria, viu, criançada? A sabedoria está aqui. Então, papai e mamãe tem que bater aqui, e quando bate aqui, sabe onde vai a sabedoria? Para a cabeça. É verdade. Bate aqui, a sabedoria vai para a cabeça. Né? Vai para a cabeça. Então, quem recebe muita batida aqui, tem uma cabeça cheia, né? É muito sábio. Quem nunca apanhou aqui, esse negócio aqui é almofadado. Esse negócio aqui é bem bacana. É bacana para isso. Mas o mundo explica de forma diferente. E aí nós seguimos
seguirmos o mundo ao invés de assumir a nossa fé. E aí nós temos problemas sérios. Porque não assumimos a nossa fé, começamos a ter uma certa dificuldade de crer nos princípios da palavra de Deus. É evidente, voltando só como parece, a Bíblia não fala em espancamento, a Bíblia não fala nada disso. Não, pelo contrário, ela fala em fazer isso com amor. Porque tudo que a Bíblia ensina é com amor. Deus castiga aquele a quem Ele ama. Quando os nossos eram pequenos e havia a necessidade de discipliná-los aqui, quando eles eram disciplinados, sempre eu perguntava: por que é que o papai disciplinou você, filho? E eles, soluçando, respondiam: porque o papai me ama, o papai me ama, o papai me ama. É claro que naquele momento eles não entendiam isso, mas hoje eles entendem, e eles me amam e eu os amo. Há um amor muito grande. Agora eu vou dizer para vocês: aqueles que não foram disciplinados têm sérias dúvidas se realmente foram ou não amados pelos seus pais. Então precisamos coragem para assumir a nossa fé. Então, para falar de Jesus é preciso coragem. A pessoa vai perguntar uma porção de coisa: mas vem cá, pastor, e o espiritismo? E você pode até nem saber muito espiritismo. Você fala de Jesus, não tem problema. Fala de Jesus, você fala: olha, eu não entendo, eu nunca fui, mas olha, Jesus Cristo é o Senhor, é o caminho, é a verdade, é a vida. Você vai assumir a sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, coragem. Nós precisamos de coragem para perder a nossa timidez. Para vencer a timidez e ganharmos vidas para Jesus, é necessário pedir ao Senhor que Ele nos dê o quê? Nós precisamos de visão espiritual. Precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê visão. Olha esses dois textos. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Apocalipse 20, 14 e 15. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Gente, existem duas mortes. Você sabia disso? Existem duas mortes. A morte desse corpo é a morte física. O que morre é esse corpo. Quando a gente está lá chorando, a pessoa que está no caixão, aquela história toda, o que está ali, quer dizer, é a morte física. Ali acontece a morte física. A segunda morte é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É o lago de fogo. Todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, isso é a Bíblia. Isso está escrito na palavra de Deus. Isso não é conceito humano, não. Então nós precisamos pedir a Deus que o Senhor nos dê visão. Visão de quê? Da condição das pessoas que estão ao nosso redor. Qual é a condição de uma pessoa sem Jesus? É uma ovelha, ele é como uma ovelha que não tem pastor. O que é uma ovelha que não tem pastor? Desamparada, perdida. Uma pessoa sem Jesus é uma pessoa perdida. Nós precisamos dessa visão. Algo que Deus tem me incomodado muito. O Senhor tem dito: filho, vocês estão muito tranquilos com o fato das pessoas estarem perdidas. Vocês estão muito tranquilos com essa realidade. As pessoas estão perdidas. Irmãos, uma pessoa sem Jesus, ela está perdida. Ela pode ter dinheiro, ela pode ser rica, ela pode ter o que ela quiser ter, mas se ela não tem Jesus, ela não tem absolutamente nada. Ela está desamparada, ela vive aflita. Lhe falta a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter também a visão da condição futura das pessoas. Uma pessoa sem Jesus, ela está condenada. Ela está condenada ao fogo eterno, à perdição eterna. Ela está condenada. Se tem alguém aqui nesta manhã sem Jesus, isso é para você, querido. É para você. E eu falo isso com muito amor e com muito carinho para você. Mas eu tenho que falar. Quando você está com um problema sério, vai no médico e ele olha, ele não fica com rodeios, ele não fica dizendo: olha, o senhor tem aí, etc. Ele vai dizer: olha, isso é um tumor,
é um tumor. Mas, doutor, ele é benigno, é maligno, vamos fazer biópsia. A biópsia é feita, o resultado vem, ele te recebe. Existem alguns que têm mais capacidade humana, outros menos, mas a pessoa diz, olha, você está com um carcinoma, com adenocarcinoma, é um câncer, assim, sabe, vai falando para você. Aí você se rebela e diz, que é isso, doutor? O senhor não pode falar isso agora. Eu disse, amigo, está aqui, está aqui. Eu quero dizer a você nessa manhã isso, amigo, está aqui, está lá. Não me agride não, está lá, está escrito. Está escrito, aquele que não tem Jesus, aquele cujo nome não está escrito no livro da vida. A minha pergunta para você nessa manhã é se o seu nome já está escrito no livro da vida. Você tem certeza disso? Pastor, como é que eu posso ter certeza? Crendo, recebendo Jesus, se convertendo a Jesus. Se convertendo a Jesus. Irmãos, isso é sério. As pessoas, nós precisamos ter essa visão. Senhor, dê-me visão. O seu amigo, o seu colega, o seu vizinho está desamparado, o seu vizinho está perdido, o seu vizinho está indo para o lago de fogo eterno. O seu vizinho, o seu amigo, talvez, quiçá, o seu marido, quiçá, sua esposa, quiçá, seu filho, sua filha. Eles estão perdidos, desamparados, indo para a perdição eterna. Você tem entendido isso, querido? Você tem entendido essa verdade? A pessoa, o seu chefe, o diretor da empresa, o presidente da empresa, senta naquela sala bonita, aquele negócio todo, aquela coisa toda, e precisa de Jesus Cristo. A presidente da república, os ministros, se não conhecem Jesus Cristo, estão indo nesta direção. Quem vai levar a mensagem do Evangelho? Quem vai levar a mensagem do Evangelho? Seu vizinho de porta, ele está perdido. Ele não quer que você fale de Jesus. Aliás, não é ele. Não é ele que não quer. É Satanás que não quer. Irmãos, eu estou muito impactado, porque eu estou lendo Apocalipse de novo. E cada vez que eu leio Apocalipse é muito impacto. Porque Apocalipse ele é muito claro. A ação do diabo é de enganar. É de enganar. E hoje eu estava lendo o que vai acontecer depois do milênio. Satanás vai ser amarrado 1000 anos. Olha que coisa, olha que loucura, gente. Olha que loucura. Satanás vai ser amarrado 1000 anos. Jesus vai reinar com toda a sua, os eleitos lá, os santos em Cristo Jesus. Depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto, vai sair para enganar as nações, e ele vai arregimentar um grande exército para lutar contra Jerusalém. E vai conseguir. E vai conseguir. Esse danado é bom demais em matéria de engano. Satanás é o príncipe do engano. Irmãos, é o príncipe do engano. Nós vivemos hoje num mundo cheio de engano. Quanto mais Deus é colocado à margem da sociedade, mais engano. Mais engano. Nós vivemos hoje o império do engano. Do engano, as pessoas estão enganadas. As pessoas estão enganadas. Ontem na nossa reunião, estávamos conversando, o irmão falou algo realmente impressionante, dizendo, pastor, hoje é uma confusão só. As pessoas misturam espiritismo com cristianismo, com candomblecismo, com ateísmo, com não sei o quê. Está todo mundo, a cabeça das pessoas é uma confusão só. É uma confusão só. O inimigo hoje está enganando. É o império do engano. Sendo enganado. Queridos, não se deixem enganar. Vão para a Bíblia, para a palavra de Deus. Então as pessoas, elas estão, queridos, elas estão desamparadas, elas estão aflitas, elas estão indo para o lago do fogo. E o que é que eu estou fazendo para levá-la a Jesus? Eu talvez não possa falar de Jesus para o seu vizinho, mas você pode. Eu não posso falar de Jesus para o seu colega de trabalho, mas você pode. Eu não posso falar de Jesus para o seu cônjuge, mas você pode. Onde você estiver, fale de Jesus, entenda. Peça a Deus, Senhor, me dê visão. Me dê visão de como as pessoas estão. Como as pessoas estão. Para vencer a timidez e ganharmos vidas para Jesus, nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê ousadia. Deus me dê ousadia. Eu sou pouco ousado. Deus me dê ousadia. O texto que lemos: eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros.
tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, em tudo que depender de mim, estou preparado para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que vem do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se houve um homem depois de Jesus ousado, esse homem foi o apóstolo Paulo. Por isso ele fez o que fez, porque esse homem era um homem verdadeiramente ousado. E nós precisamos pedir ao Senhor essa mesma ousadia para proclamar o Evangelho. Ousadia, irmãos, não é ousadia para falar de igreja, não é ousadia para falar da igreja universal, para falar do bispo A, do bispo C, da igreja tal ou da igreja... Hoje a gente fala de Jesus para alguém, a pessoa diz, não, mas tem aquela igreja lá que está com problema não sei da onde. Irmãos, não é isso, é ousadia para proclamar o Evangelho. Precisamos levar o Evangelho a boas novas da salvação, é dizer às pessoas, Jesus morreu por você, e você precisa aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Ousadia para ganhar vidas para Jesus. Ousadia, irmãos, para você, ganharmos a pessoa para Jesus, ganharmos aquela pessoa, levarmos a mensagem do Evangelho, confrontar essa pessoa com o seu pecado, confrontar essa pessoa com a salvação e levá-la a uma decisão. A uma decisão, é ser diretivo mesmo, é ser intencional, sim. Irmãos, foi isso que nós perdemos. Nós hoje somos cheios de dedos. A gente não fala porque talvez não fique bem. Não, a gente não diz porque de repente a gente vai invadir a privacidade. Eu invado mesmo. É invadir privacidade mesmo. Porque Satanás está invadindo a privacidade de todo mundo e fazendo a festa nesse mundo. E aí vem o mundo com toda a dissimulação, toda a mentira do diabo e diz, nós não podemos invadir a vontade da pessoa. Se ela quer ir para o inferno, ela vai. Não, Senhor, eu vou invadir. É isso aí, meus irmãos, é invadir mesmo. A pessoa vai te xingar, a pessoa vai, mas você diz, Senhor, estou livre do sangue, as minhas mãos estão livres do sangue dessa vida, eu falei o que eu precisava falar. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo aquela época que Paulo falou para Timóteo, que os homens queriam ouvir fábulas agradáveis, coisas agradáveis. Tem gente que vem no meu gabinete e eu digo assim para ela, olha, eu sei que você gostaria que eu dissesse uma série de coisas, mas sinto muito, eu não vou dizer o que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. É isso que é ganhar vidas para Jesus. A pessoa quer que você diga, você segue essa religião muito bem, olha, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são boas, meu irmãozinho, deixa eu te dar um beijinho. Você diz, olha, mas não é nada disso que eu vou dizer. Olha, eu vou dizer com todo o respeito a alguém, você é um pecador perdido. Eu também era um pecador perdido. Você está a caminho do inferno, você precisa aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador da sua vida. Aí a pessoa te dá um tranco, a pessoa quebra você todo, você vem todo quebrado, você vem para o Copador, vai para algum hospital, e o que é que houve? Eu estou sofrendo por amor a Cristo, louve a Deus por isso. Ou a pessoa se quebranta e ela diz, é isso mesmo, ore por mim, começa a chorar, você ora, ganha aquela pessoa para Jesus, leva para a sua célula, lá você vai discipular, depois você traz, ela se batiza, começa a fazer discípulo, glória a Deus, e nós ganhamos o mundo para Jesus. A minha mãe era uma doméstica, e ela era doméstica na casa do meu padrinho, que era um ministro, na época lá em Portugal, né? Ela era a Maria, e eu gostava de ir lá na casa do ministro, eu ia para a cozinha, irmãos. Era a época em que eu comia uma batata frita gostosa e um bife. Um bife com ovo, batata frita, era só lá que eu comia, né? Porque em casa não tinha. Então eu gostava demais de ir lá, e logo que eu chegava, dava lá um beijinho no padrinho, ia para a cozinha, e ficava lá perto das cozinheiras, aquele negócio, casa de rico naquela época era uma maravilha, e casa de pobre era terrível, né? Mas é gostoso a benção, né?
E ela era lá uma doméstica. Uma doméstica. Mas eu lembro da ousadia dela falando para ele: senhor doutor, o senhor precisa entregar a sua vida para Jesus. E eu lembro que eu ficava assim, porque a perplexidade dentro devia ser: mas meu Deus, eu sou um ministro, quem é essa mulherzinha para falar comigo? E ela enfrentava ali e dizia: o senhor precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Cadê a nossa ousadia? Cadê a nossa ousadia? Chegar e falar de Jesus para as pessoas. Cadê a ousadia? Alunos, vocês têm que falar para o professor de vocês. Fala para o professor. Mas ele vai, naturalmente não na frente da turma toda, né? Mas depois que acabou a aula, depois que eu falou, quando a pastor, você chega lá e diz: olha, professor, eu sou de Jesus Cristo. E tem mais, o senhor precisa entregar a sua vida a Jesus, viu? O senhor precisa se converter ao Senhor Jesus Cristo. Ora a Deus e deixa, e sai correndo, irmão. Sai correndo, deixa com ele. Nós precisamos. Invade mesmo. Invada. Irmão, será que Satanás... Há um texto na Bíblia muito interessante. Lembram quando o Senhor Jesus desce do Monte da Transfiguração? E eles chegam lá, eles estavam lá, queriam fazer ter ali as tendas, aquela história toda. E lá embaixo, no vale, o que estava acontecendo? Um pai com um filho que estava endemoniado, os discípulos não conseguiam fazer nada. Jesus chegou, Jesus fez uma pergunta àquele pai. Qual foi a pergunta? Desde quando isso acontece com ele? Qual foi a resposta? Desde a paitia. Paitia é criança. Desde criança, Satanás tomava aquela criança. Satanás invade. E nós ficamos cheios de dedos. Nós ficamos cheios de medo. As pessoas precisam. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Irmão, perca a vergonha, perca a timidez, onde você estiver, com a possibilidade que for, onde você estiver, peça a Deus ali uma direção, uma oportunidade, e fale de Jesus para essa pessoa. Proclame o Evangelho. Finalmente, para vencer a nossa timidez e ganharmos vidas para Jesus, nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê urgência. É urgente, não é para ontem. Nós precisamos pedir ao Senhor urgência. Olha o que aconteceu nessa parábola. O Senhor lhes propôs uma parábola. As terras de um certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: o que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim eu direi à minha alma: alma, tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Esse texto fala de urgência. Fala de urgência, e nós precisamos de urgência em levar a mensagem do Evangelho, porque a vida é transitória. A gente não sabe. Nós precisamos pregar o Evangelho com rapidez, porque a morte é imprevisível. A gente está hoje aqui, amanhã não está. Você diz assim: mas eu ontem estive com ele, eu conversei com essa pessoa ontem eu me despedi, ontem eu estava com ele, hoje morreu. Meu Deus, mas como pode? É isso, gente. Nós precisamos ter urgência, esse sentido de urgência, levar, não deixa para depois, não, é hoje. Eu tive uma experiência aí em Mogi Guaçu que, irmãos, aquilo acabou comigo. Eu fui no hospital visitar uma pessoa que estava lá e não consegui visitar aquela pessoa, não sei por que cargas d'água, eu não consegui visitar, ou não era no quarto, eu sei que eu não consegui visitar, voltei e disse: não, mas amanhã eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou pegar, não sei o quê. No dia seguinte eu fui lá, todo empolgado para visitar, eu chego lá, fulano, a pessoa disse: morreu ontem. Irmãos, quase tive um trem. E eu disse: Deus do céu, Senhor, Deus. Irmãos, eu fiquei completamente arrasado, e eu entendi, era urgente. É urgente.
é urgente. A pessoa que está aí ao seu lado, você não sabe até quando ela vai estar. Irmãos, vocês sabem que eu vou muito a cemitérios. Eu acredito que vocês também vão. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer em cemitério? Olhar as tumbas. É tumba que fala, não é? De criança. Eu começo a olhar as datas. E eu começo a olhar aquelas datas. E tem data assim: nasceu em tal e tal, eu faço a conta, 10 anos. E eu digo, Deus, morre criança 10 anos. E eu vou vendo, tem de 5, tem de 4, tem criança, e aquilo me dói o coração, quase choro olhando aquilo ali, e vendo, e tem lá o outro, era jovem, era adolescente, e eu digo, Deus, a gente pensa que só velho é que morre, a gente pensa que a morte é só para pessoas idosas, não é não, a morte ela chega para qualquer um de nós, é urgente, esse homem estava todo feliz, ele ganhou, ele ia derrubar os celeiros, olha o que ele diz, direi a minha alma, tens quantidade de bens para muitos anos, tranquiliza-te, come, bebe, diverte. Esse homem estava com tudo, feliz na vida, ele tinha amealhado bastante, mas Deus disse, tolo, essa noite pedirão a tua alma. Amigo, se Deus pedir a sua alma hoje, você está preparado? Você está preparado? Irmãos, quantas pessoas têm partido desse mundo e nós não falamos de Jesus para essas pessoas? Elas estiveram conosco, nós convivemos com elas, mas nós não falamos de Jesus para elas. É urgente, nós precisamos de urgência. E o Senhor Deus me dê esse sentido de urgência. Senhor, não me deixe procrastinar. Não me deixe ser um procrastinador, mas me ajude, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor quer, no tempo do Senhor. Deus, que eu não perca a oportunidade. Irmãos, eu tenho feito essa oração. Eu sei que não é fácil. Senhor, não me deixe perder a oportunidade. Deus, abra meus olhos. Deus, me ajude. Senhor, me dê esse sentido de urgência. Igreja, é urgente que nós evangelizemos. Que adianta você estar lá com uma pessoa, conversou com ela sobre tudo, desfilou o seu rosário de sabedoria, você falou de filosofia, de religião, de futebol, de política, você entende demais de política, você conhece os detalhes, não sei o que lá, papapá, a pessoa foi embora. Querido, foi tudo em vão. Foi tudo inútil, não serve para nada. Essa pessoa continua no caminho largo, essa pessoa continua caminhando. Meu irmão, o que nós temos que fazer é aproveitar a situação para levá-lo. Tem um pastor, e eu hoje estou na vibe desse pastor, me perdoe a palavra, é que eu estou tentando acompanhar as novas gerações, né? Então, por mim aqui já sabe isso aí, né? Então vocês me perdoem isso, né? Mas aquele pastor dizia, eu só me interessa contato com pessoa não crente para ganhá-las para Jesus. Eu sou interesseiro mesmo. E eu ficava assim, irmãos, olhando assim, que coisa horrorosa, como é que pode fazer um negócio desse? Eu dizia, aqui Vitor, eu sou interesseiro mesmo, eu só quero amizade, eu só quero ir na casa da pessoa, eu só quero jantar com a pessoa, só quero fazer, é só interesse, é interesse em ganhar para Jesus, não tenho outro interesse a não ser ganhar a pessoa para Jesus. Irmãos, não é que hoje eu estou assim também? Olha o que acontece com a gente, nunca fale dessa água, não beberei, gente. Nunca fale um negócio desse, que Deus muda a vida da gente. Mas só tem uma coisa hoje que me interessa falar, é de Jesus Cristo, é levar a pessoa aos pés do Senhor Jesus. Então você fica lá, e o duro é que você vai lá na loja, vai lá comprar uma coisa, o Espírito fica assim, fala para o vendedor, mas Senhor, eu estou comprando aqui uma camisa, fala para o vendedor, mas Senhor, você fica ali, e o Senhor diz, aproveita a oportunidade, fala para ele, eu só compro se você aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, eu não vou comprar essa camisa não. Fala para ele. É falar de Jesus, é urgente. Nós precisamos ter urgência. Urgência é em falar de Jesus para as pessoas, para vencer a timidez.
e ganharmos vidas para Jesus, nós precisamos pedir a Jesus o quê? Em primeiro lugar, eu preciso pedir a Jesus o quê? Coragem. Senhor, me dê coragem. Senhor, o Senhor não me deu o espírito de covardia, me dê coragem. Precisamos pedir ao Senhor o quê? Visão do estado das pessoas. Olhem para as pessoas espiritualmente. Olhem para as pessoas espiritualmente. Olhem para elas espiritualmente e não como vocês as veem. Não olhem para as pessoas. Um dia eu me disse a Deus. Eu vi uma imagem de uma mulher muito bonita. E aquele negócio me... E eu disse assim, Deus, me mostre essa imagem no mundo espiritual. E a imagem que Deus me mostrou foi uma imagem muito ruim. Peça a Deus que Deus mostre. Peça a Deus que Deus mostre as pessoas espiritualmente para você. Não como você está vendo assim, bem vestidas, perfumadas. Peça a Deus. Vocês homens, quando forem seduzidas por aqueles corpos esculturais, peça a Deus para mostrar espiritualmente. Peça a Deus para mostrar espiritualmente. Deus vai mostrar. Se as mulheres não ficarem encantadas com essas coisas aí, peça a Deus, Senhor, me mostre do ponto de vista espiritual. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Peça a Deus visão. Peça a Deus, vocês jovenzinhos, peçam a Deus visão. Vocês crianças, peçam a Deus visão. Criança pode ter visão espiritual. Samuel era o tamanho de vocês. Samuel era o tamanho de vocês aí. Quando Deus chamou, Samuel, Samuel. Samuel disse, correu para Eli, porque eu ainda não conhecia a voz do Senhor. Olha que coisa, Deus não falou com um velho sacerdote e falou com uma criança. Viu, gente? Deus não falou com um sacerdote idoso, assim como eu, barba branca, bem mais... É o meu sonho de consumo, a minha mulher não deixa. É a barba de Arão, para escorrer o óleo de Arão. Mas ela não deixa. Ela não me deixa ser um Arãozinho, né? Aquela barba, né? Deus não falou com o velho profeta. Deus falou com uma criança. Deus fala com crianças. Eu louvo a Deus quando eu vejo essas irmãs levantar. Elas não estão sendo indelicadas, não. Quando tem um grupinho de irmãos aqui que levanta e vai lá em cima, eles não estão sendo irreverentes, eles vão orar com as crianças. Sabe o que me disseram? Que a criançada lá ajoelha com a boca no pó e clama ao Senhor pelas suas famílias. É isso que está acontecendo lá com as nossas crianças. Eles não estão lá brincando, não. Eles estão lá aprendendo a clamar ao Senhor. Deus fala com criança. Deus fala com criança. Então peçam a Deus, vocês crianças, que Deus mostre. Vocês que estão encantados com alguma coisa do mundo, peça a Deus, Senhor, me revela como isso é no mundo espiritual. Me revela como isso é no mundo espiritual. Me revela. Eu nunca esqueci um pastor que esteve aqui, eu não lembro direito, Chu, qual foi um pastor que esteve aqui que você sabe? Pastor, começa com ele, eu esqueci. Mas aquele pastor estava contando uma história não, um episódio, e ele estava evangelizando uma moça, e aquela moça começou a dizer assim, não, eu tenho os meus espíritos, eu gosto muito dos meus espíritos, eu gosto muito dos meus espíritos, eu falo com os meus espíritos, eu sou muito, como é que o pessoal fala? Fofos, eu sou muito assim, e ela disse, não, eu estou... Aí ele fez uma oração e disse, Senhor, abra os olhos dessa moça e mostre para ela quem são esses espíritos. No que ele orou, o Senhor revelou, e a moça começou a gritar de desespero, porque ela enxergou o mundo espiritual. Então nessa manhã, peça a Deus visão. Essa pessoa com quem você anda saindo, peça a Deus que Deus revele. Você não acredita em pastor, você não acredita em nada, você não acredita. Peça a Deus, peça assim, fala assim, Deus, me revela quem é essa pessoa no mundo espiritual. Me revela. Você está fazendo aí, como é que fala? Quando a pessoa faz uma coisa com outra, sociedade com alguém, você está aí para fazer uma sociedade, peça a Deus para te revelar quem é esse sócio. Pede a Deus, Senhor, me mostra quem é essa pessoa, me dá visão espiritual de quem é essa pessoa. Pede isso a Deus nessa manhã, pede a Deus visão espiritual. Pede a Deus visão espiritual. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta visão e entendimento espiritual. Então precisamos pedir a Deus que o Senhor nos dê a visão espiritual. Em terceiro lugar, precisamos pedir a Deus que o Senhor nos... Precisamos pedir o quê? Ousadia para invadirmos. Ousadia para levarmos a palavra de Deus às pessoas. Elas não sabem
o estado espiritual delas. Elas não sabem. Elas não sabem o estado espiritual, porque o inimigo cegou. Elas não sabem. Elas não sabem como elas estão. Alguém precisa dizer para elas. Elas não sabem e não querem aceitar. Então você precisa de ousadia. Ousadia para falar. E finalmente precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê o quê? Urgência. Urgência, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter aquela pessoa para poder falar de Jesus para ela. Que o Espírito nesta manhã, que o Espírito Santo nos dê coragem para assumir a nossa fé, visão para discernir a condição espiritual das pessoas, ousadia para proclamar o Evangelho de Jesus, urgência para ganhar as pessoas para Jesus, para que cada um de nós seja um missionário através da sua profissão. Você é um missionário, eu sou um missionário, nós somos missionários onde nós estamos. Missionário, nós somos enviados onde nós estamos. Irmãos, nós somos missionários. Nós somos missionários. Diga para você: eu sou um missionário. Eu sou um missionário do Senhor Jesus, através da sua profissão, seja ela qual for, e a fim de que, meus queridos irmãos, nós possamos levar muitas vidas a reconhecer, a aceitar Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Que esse seja o nosso desejo nesta manhã. Amém?